Então, a gente está aqui hoje dentro da tela do Gdash, tá? Então, a gente tem aqui hoje, como eu falei com vocês, a gestão à vista do Gdash hoje, ela está bem atrelada aqui à parte de dashboard, tá? Então, vocês vão ver que um pouco do que a gente vai trabalhar aqui na prática, a gente vai acabar trazendo todos esses resultados para dentro de um dashboard desse. Então, inicialmente, a gente vai começar aqui trazendo um pouco do que seria as automações para um processo comercial. Lembra que ali na apresentação eu trouxe algo relacionado a como que a gente vai primeiro definir o processo, tá? Então, dentro do Gdash, a gente vai ter a nossa aba de negócios, que é realmente uma aba relacionada ao seu relacionamento com o seu cliente, tá? E nessa aba de relacionamento com o cliente, ó, a gente vai definir aqui um processo, que no caso ali é um funil de vendas. Então, aqui a gente criou um funil de vendas que ele está relacionado a quê? A uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases. Então, isso aqui são as fases de negociação que a gente vai ter até uma taxa de conversão relacionada ali. Normalmente, cliente enviar informação é quando a gente está mais lotado de cliente. Então, a gente vai ter, por exemplo, muita gente interessada, por exemplo, em comprar um projeto e ter uma economia na sua conta de energia com energia solar. Então, a partir do momento que a gente tem essa quantidade maior, é como se fosse um funil mesmo. Então, eles estão lá na parte do topo do funil. E esse funil vai se reduzindo até a gente chegar na etapa de fechamento. Então, quais etapas a gente definiu aqui por um processo de automação? O cliente envia os dados, a gente vai precisar fazer, por exemplo, uma visita técnica para definir ali o escopo de elaboração de proposta. Então, a gente vai vir para a etapa de proposta, vai vir a etapa de enviar a proposta para aquele cliente, vai ter a etapa de, depois do envio da proposta, fazer aquele retorno com aquele cliente, entender ali os motivos pelos quais ele vai assinar ou não vai assinar o contrato de fechamento de projeto. E no final das contas, sai a negociação e o fechamento em si. E aí depois o cliente vai ser ganho em algum momento dessa negociação, ou a gente vai perder esse cliente, né, em algum momento aqui. E no Gdash hoje, com o CRM, a gente consegue trazer todas essas etapas de funil de vendas de uma forma controlada, que vocês consigam ter até essa previsibilidade de receita. Um dos exemplos aqui de organização é que a partir do momento que ele está numa etapa de proposta, vocês conseguem alocar, por exemplo, saber que, por exemplo, quantidade de módulos de uma forma simplificada, gerenciar atividades, e tudo isso também trazendo lá no dashboard. Lembra que eu falei sobre a gestão à vista? Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, projeto de 25 mil, de 75 mil, de 50 mil. Então, por exemplo, a gente tem como se fosse uma receita prevista ali de novos projetos. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem, por exemplo, 12 projetos naquela pipeline de vendas, que no total podem ser possíveis receitas de 298 mil. Então, igual eu falei, gestão à vista, definição de processos, isso tudo a gente consegue trazer no G10. Mas aonde que a gente chega na automação? Então, vamos lá. Pensando que a gente tem todas essas etapas dentro do funil de vendas, por exemplo, aqui, que foi o que a gente definiu de cliente, enviou contato, as informações, visita técnica, proposta, envio de proposta, a gente vai definir como se fosse assim, toda vez que ele avançar de uma etapa dentro dessa negociação, a gente vai fazer um touch point de contato via WhatsApp. Ou seja, a gente tem aqui uma integração do Gdash hoje com o WhatsApp, com o Instagram e com e-mail. Então, a gente pode automatizar esses processos, tá? Então, onde que fica isso, essa parte hoje na plataforma? A gente tem essa abinha aqui hoje de automações. E então, nessa aba de automações, a gente vai definir, lembra que eu falei ali também na apresentação sobre os gatilhos que geram as automações. Então, toda automação ela é disparada a depender de uma ação que a gente tem dentro do GDash, ou de qualquer plataforma, né? Então, é o seguinte, aqui a gente vai definir inicialmente todas as automações ou dentro da aba de negócios, ou automações de e-mail, ou automações de atividades, ou automações dentro de chamados, tá? Então, vamos criar o processo, vai ser o seguinte, tá? Lembrando aqui, retomando para quem também chegou agora. A automação vai vir aqui. O cliente vai enviar os dados para a gente fazer o contato com ele. A gente vai tentar fazer uma visita técnica com esse cliente. Então, essa é a primeira automação que a gente vai configurar dentro da plataforma. Então, vamos supor, eu quero que, quando eu criar o meu cliente dentro do Gdash, envie uma mensagem automática via WhatsApp. Como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro ponto, antes da gente criar a automação, é trazer aqui um modelo de mensagem, tá? Então, a gente tem hoje essa aba de modelos dentro da plataforma, tá? Que vocês conseguem adicionar tanto os modelos de e-mail, de mensagens, de dashboard e de Google e de documentos, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje nas modelos de mensagens. Dentro dos modelos de mensagens, a gente vai criar aqui um modelo de WhatsApp. Então, por exemplo, o modelo de mensagem aqui, a gente vai conseguir, por exemplo, gerenciar um modelo de mensagem. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou até colocar o que eu já fiz inicialmente,
que o nome aqui dessa parte vai ser, por exemplo, aqui, cliente enviou os dados. Então, naquela primeira etapa que a gente definiu inicialmente, a gente vai criar um modelo de mensagem para ser disparada para aquele cliente ali em determinado momento. Então, o primeiro ponto aqui, ó, eu coloquei a mensagem: olá, tudo bem? Meu nome é Iago, faço parte da equipe de Gedesh, recebemos a sua fatura de energia e já estamos fazendo análise para calcular o potencial de economia do seu sistema solar. Vamos agendar uma visita técnica para que um especialista possa fazer uma avaliação no local. Qual seria um bom horário para você? Então, qual que é a intenção aqui? Imagina que seu cliente, você criou aquela negociação, o seu cliente te mandou uma mensagem, ou principalmente a gente utiliza outra automação que existe dentro do G10, que é você conseguir fazer com que o seu lead, de forma orgânica, se cadastre e já caia diretamente no CRM da plataforma. Quando ele fizer isso, essa mensagem já é disparada automaticamente no WhatsApp dele. Então, vamos lá. Essa aqui é um primeiro exemplo de mensagem. O segundo exemplo de mensagem, por exemplo, é depois que eu fizer a visita técnica do cliente. Então, depois que eu fizer a visita técnica, eu vou falar assim, ó: olá, o nome do cliente, a visita foi realizada com sucesso e já estamos avançando na elaboração da sua proposta personalizada. Logo, você terá a visão clara de como seu sistema solar pode gerar economia para você. Vamos te atualizar em breve. Grande abraço da equipe do G10. Então, vocês estão vendo que a gente consegue, e legal aqui também, que a gente consegue personalizar, tá? Qualquer tipo de mensagem para não parecer só que é um robô que está falando. Então, hoje a gente tem aqui os campos de variáveis, tá? Então, nome do cliente, nome da empresa, o nome da planta, caso seja para uma operação de manutenção, o nome do ticket daquele chamado também, colocar também o nome da empresa de vocês. Então, tudo isso aqui vocês conseguem trazer as informações de forma personalizada e disparar essas automações ao longo do tempo, beleza? Então, vamos simular aqui. Eu criei 4 automações aqui, que é só passando de cada uma das etapas de vendas. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a parte do cliente enviou os dados, a gente vai ter a parte aqui da visita técnica, do envio da proposta e do follow-up. Então, isso aqui são as automações que eu fiz para mensagem, beleza? Além das automações de mensagens, a gente vai criar uma automação de e-mail para enviar a proposta por e-mail e também a gente vai criar aqui de tarefas. Então, por exemplo, toda vez que o cliente entrou dentro do meu CRM, eu vou criar um lembrete de tarefa e para quem que eu criei aquele lembrete. Vamos lá, então. Dentro da aba de automações, o que que a gente vai ter aqui? Como que vai ser criada essa automação? Lembra que eu falei que é passando de uma fase do funil de vendas para outra? Então, aqui nessa aba de automações, a gente pode vir aqui na aba, por exemplo, de negócios, tá? A gente vai vir nesse botãozinho de criar automações e a gente vai definir, por exemplo, qual o nome dessa automação. Então, a gente pode até colocar lá que o cliente enviou os dados, vou até colocar um 2 aqui. Eu vou ativar essa automação. E aí, que eu falei com vocês anteriormente, qual que é o gatilho que eu preciso para fazer essa automação rodar? Lembra que eu falei? Alteração, fase, funil de vendas. Então, aqui, normalmente, a gente vai ver que fase do negócio foi alterada. Então, qual que é o gatilho que vai disparar, tá? A gente está naquele pipeline de vendas, tá? Então, o GDS você consegue gerenciar pipelines, então a gente está falando aqui de um processo comercial, tá? E dentro do processo comercial, ele vai sair de qualquer fase, às vezes, ou do cliente ver os dados, selecionar de qual fase ele vai sair para qual fase ele for. Então, se o cliente enviou os dados, agora o próximo passo é realmente fazer a visita técnica com aquele cliente. Então, por isso que é o gatilho que eu trouxe, né? Que de cliente enviou os dados para visita técnica, que foi, como eu falei anteriormente, definir um processo. Então, aqui nesse botãozinho de mais, a gente vai definir quais são os próximos passos, tá? Então, quando acontecer essa ação, vai acontecer outra. Então, aí que vem o processo de automação. Então, quando acontecer esse processo aqui, eu posso verificar uma condição para ela ter, por exemplo, acontecer de fato quando, por exemplo, tiver algum dado dentro do G10, ou executar uma ação. E aqui a gente está especificamente trazendo uma ação de mensagem no WhatsApp. Então, a gente vai definir como uma ação e a gente tem aqui a criação de tarefas, a enviar o e-mail ou enviar um WhatsApp, tá? Então, a gente criou ali o nosso template de mensagem de visita técnica, tá? Então, a gente vai adicionar aqui essa informação de enviar mensagem no WhatsApp e aqui você viu que a gente já criou os templates. Lembrando que o WhatsApp especificamente é necessário que sejam criados templates para que eu consiga criar essa automação do WhatsApp. A de e-mail também funciona da mesma forma, tá? Então, por exemplo, é interessante que vocês já colocam enviar o e-mail, vocês conseguem escolher qual conta vai ser, de qual conta vai ser enviado, e aí aqui você consegue também gerenciar o template de e-mail, até com a ajuda de inteligência artificial do Gdash, e também com a definição de variáveis da mesma forma que a gente criou do WhatsApp.
Mas eu acho, inicialmente, é mais interessante a do WhatsApp por ser um processo que é mais próximo do seu cliente. Então, quanto mais próximo, melhor. Então, vamos lá. Na criação de WhatsApp, a gente vai selecionar aquele template que a gente falou, né? Que é o de visita técnica. Então, ou seja, vamos lá. Retomando aqui um pouquinho. A gente tem aqui a fase da negociação, pipeline, que é de vendas, saiu de uma fase da negociação e foi para outra. Então, o que, que vai acontecer se ele verifica que, quando acontecer essa ação no G10, é acontecer aqui o enviar a mensagem no WhatsApp com um template já selecionado, beleza? E o que, que vocês vão fazer? Vocês vão salvar essas alterações, tá? Então, eu acabei de criar uma automação dentro da plataforma. Então, eu já criei aqui para a gente definir esse processo. Então, todas aquelas mensagens que a gente que eu mostrei para vocês, elas já foram aqui automatizadas para a gente demonstrar na prática como é que funciona quando eu passo de uma etapa para outra e quando é, de fato, também enviada aquela mensagem. Um ponto legal aqui, que a gente vai fazer o processo como um todo, é também falar um pouquinho sobre a caixa de entrada. Então, por que que eu falo que é interessante a conversa pelo WhatsApp? Porque a caixa de entrada hoje, ela vai concentrar todas os canais de comunicação. Então, como eu falei com vocês aqui, eu posso concentrar os canais de comunicação do WhatsApp e quando eu enviar aquela mensagem para aquele cliente e ele me retornar, eu consigo ter essa notificação aqui e entrar em contato diretamente pelo G10. Novamente, a gente vai ter ali um processo automatizado de entrei em contato, consigo alocar responsáveis, consigo avançar na minha negociação de uma forma mais simples e mais rápida. Então vamos lá, vamos criar um cliente, tá? Então, como a gente pode criar um cliente e uma outra funcionalidade que tem dentro do G10 seria a seguinte: nessa aba de páginas, a gente tem aqui disponibilizado para todo mundo que tem uma conta na plataforma, uma aba que a gente chama aqui de páginas, que é uma landing page, uma calculadora, tá? Que vocês têm aqui que vocês podem enviar e personalizar, por exemplo, a logo da empresa de vocês. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, disponibiliza essa página para o cliente, ele vai conseguir simular, por exemplo, o cálculo econômico que ele tem. Então, eu vou simular aqui com um valor, por exemplo, de R$ 500, tá? Vou colocar um próximo, vou preencher com os meus dados aqui, ó, e aí eu vou colocar, vou até usar o nome de exemplo aqui, que tem aqui na reunião, vou pegar o nome do Carlos. Ó. Eu vou colocar aqui Carlos, vou gerar um e-mail aqui rapidinho, um e-mail aleatório para a gente fazer essa demonstração. Vou pegar aqui, simular um número aqui, de CPF ou CNPJ, colocar o meu número para mostrar para vocês como que funciona a automação. Vou colocar o inscrever, ele pode também anexar a fatura de energia dele, tá? E clicar em cadastrar. Quando ele clicar em cadastrar, vai vir duas notificações já falando para o seu lead, no caso, que ele já vai esperar o contato do time comercial. Então, preencher esses dados aqui, vocês vão ver que eles vão cair diretamente na aba de negócios do G10. Então, por exemplo, como eu preenchi os dados, eu vou vir aqui na aba negócios, a gente vai ter uma aba específica que vai chamar aqui Leads Landing Page, e o Carlos, que eu acabei de preencher os dados ali, ele já caiu aqui para a gente dentro da plataforma. Então, aqui ele já vem com os dados, tá vendo? Ele já criou ali o Carlos com o e-mail que eu cadastrei, inclusive com o meu telefone. Então, aqui já vem com os dados de cadastro do cliente, que quando ele foi criado. Então, o Carlos Rezende, que o próprio Carlos criou a negociação. Então, eu posso alocar um responsável especificamente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar eu como responsável. E agora eu já vou jogar ele lá dentro daquela pipeline que a gente comentou anteriormente. Então, eu vou pegar aqui e colocar ele na pipeline de cliente enviou as informações, que de fato foi o que aconteceu, certo? O cliente acabou de mandar as informações, eu já tenho noção aqui de quanto que eu preciso fazer uma proposta para ele. Voltando aqui para a aba de negócios, na aba de vendas, a gente vai ter aqui agora o negócio do Carlos. Ó. Então, ele vai conseguir começar a entrar dentro do fluxo de contato que a gente deseja para fazer todas as automações de mensagens. Então, até mudando um pouquinho aqui a apresentação, aí a gente vai acompanhar da seguinte forma. Eu estou com o meu WhatsApp aberto, tá? E a gente vai começar a avançar dentro dessas etapas e verificar se essas automações estão sendo executadas, beleza? Então, vamos supor, lembra que a gente criou uma mensagem que era de agendar uma visita técnica? Ou seja, qual que era o gatilho dessa mensagem? O cliente enviou as informações, ele passar para a fase de visita técnica. Então, quando acontecer aqui, ó, eu vou passar o Carlos para a parte de visita técnica. Primeiro, vocês vão começar a verificar, ó, acabou de chegar a notificação para mim aqui, ó. Lembra que a mensagem que eu mandei? Aí tem aqui, ó. Olá, tudo bem? Meu nome é Iago, faço parte da equipe G10. Recebemos a sua fatura e estamos fazendo a análise para calcular o potencial de economia.
Então, aqui foi o contato que foi enviado, aqui foi enviado às 10h28, foi exatamente no momento que eu passei o Carlos de cliente enviou os dados para a visita técnica. Então, vocês vão ver que quando eu clicar aqui dentro do cliente, no caso, do cliente Carlos, a gente vai ter que já a informação de todas as mensagens que foram enviadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a mesma mensagem foi enviada por aqui e chegou também no meu WhatsApp, tá? O que que é interessante? Aí você vai falar assim, ó, qual seria um bom horário para você? Eu posso já mandar aqui para esse cliente, falar assim, ó, amanhã às 11 horas é um bom horário. Então, eu respondi aqui que amanhã, 11 horas, é um bom horário. O que que é legal do G10? A partir do momento que eu respondi essa mensagem, dentro aqui, como eu comentei com vocês anteriormente, da caixa de entrada, eu já consigo acompanhar todas as mensagens que foram enviadas para mim também. Então, tá vendo? A mensagem que foi registrada, tá vendo que foi enviada para mim. Já tem um cliente já até criado aqui, que foi o Carlos, tá vendo? Mas como tem no meu contato, ele registrou porque é o que está salvo no WhatsApp. Então, amanhã às 11 horas é um bom horário, eu consigo continuar esse contato com esse cliente por aqui e já alocar um responsável para ele. Então, por exemplo, vai ser o Iago, que vai fazer a negociação, ou vai ser, por exemplo, a equipe comercial, e eu consigo alocando as pessoas responsáveis, tá? Para fazer todo o contato com esse cliente por aqui. Mas voltando para as automações em si, lembre que nas automações a gente comentou que a gente ia todas as etapas do funil de vendas ia ter touch points de contato. Então, a partir do momento que eu fiz a visita e vou começar a elaboração dessa proposta, né? Então, vamos voltar lá nos negócios, a gente vai ter que a do Carlos e aí, beleza, ele já a gente vai começar a fazer a proposta. Então, quando foi realizada a visita, então vamos lá, o Carlos foi lá e fez a visita amanhã às 11 horas da manhã. Se eu pegar esse caso aqui agora, a gente vai para a etapa de proposta, ou seja, porque foi feita a visita lá. Então, quando eu passo o Carlos de visita técnica para a proposta, novamente foi disparado um novo gatilho, que é aquela segunda mensagem que eu mostrei para vocês. E ele vai falar assim, ó, oi Carlos, a visita foi realizada com sucesso. Já estamos avançando na elaboração dessa proposta personalizada. Então, a gente teve uma segundo touch point, que foi quando exatamente o seu time comercial, mesmo sem a proatividade, digamos assim, já foi automatizado o processo de envio da segunda mensagem, entende? Então a gente tem aqui, novamente aqui, quando a gente entra dentro perdão, cliquei no errado. Quando a gente entra dentro do cliente aqui, a gente vai ter, mais uma vez, agora, mais uma automação que foi iniciada anteriormente, que é você conseguir gerar uma tarefa de proposta. Então, se o cliente também sair da visita técnica para a etapa de proposta, também já foi automatizada a criação de uma tarefa de proposta. Então, está aqui, ó, elaborar a proposta seguindo as condições apresentadas para o cliente e também já veio a mensagem que foi enviada. Então, vocês estão vendo que todo o processo comercial você consegue já automatizar o que vai ser praticado internamente, que foi o agendamento de uma atividade, como também o de um envio de mensagens, tá? E só para ponto de curiosidade, aqui nesse agendamento de tarefas, ó, a gente vai voltar lá na aba de automações e a gente tem aqui esse daqui de atividades. Ó. Deixa eu só ver qual que foi esse aqui. Foi o de envio de proposta. Deixa eu ver se foi esse aqui. Ah, não, esse aqui, ó, de chamada. Ah, não, do fechamento. Deixa eu só ver qual que foi. Não, não foi esse. Aqui é o de proposta. Então, aqui, a gente tem aqui o de elaboração de proposta, que da mesma forma que a gente saiu de lá, o mesmo gatilho, ele dispara mais de uma automação. Então, ele saiu de vendas, foi de visita técnica para proposta, teve uma ação, que no caso aqui foi criar uma tarefa, e aí essa tarefa aqui é a tarefa de proposta. E como que a gente configurou essa tarefa? Eu posso vir aqui até em editar, e o legal aqui da automação é o seguinte, eu posso colocar uma prioridade, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, uma prioridade alta, eu posso colocar o tipo de atividade que vai ser executada. Então, aqui no caso vai ser a execução de uma proposta para aquele cliente. Então, vem aqui no tipo e marco proposta. Aí, quem que vai ser o responsável por essa atividade? Vai ter o mesmo do negócio ou vai ser o mesmo do chamado ou vai ser, por exemplo, o Carlos ou uma pessoa específica. Então, a gente tem aqui algumas opções. Essas duas aqui são automações mais relevantes, né? Que quem disparou a automação. Então, se eu que disparei a automação e eu estou na minha conta, que eu estou na conta do Carlos, ou se é o mesmo do negócio. Então, vocês podem selecionar diferentes pessoas ou alocar diferentes responsáveis. E qual que é a previsão de conclusão daquela atividade? Então, qual o tempo que vocês passaram de prazo para execução daquela proposta? Eu posso colocar aqui numa data específica, tá? Sempre. Mas essa daqui eu acho bem legal, que é dias após a criação do negócio ou na data de criação do negócio.
Então, quando eu coloco aqui dias após a criação do negócio, é legal que ele sempre vai criar 7 dias depois que eu disparar aquela automação, ou seja, que relacionar aquele gatilho. Vocês podem colocar ali em nota todos os pontos necessários para quem for executar aquela proposta, já ter como um checkpoint ali, checkpoint não, uma checklist de o que executar, e vocês podem salvar. Então, da mesma forma que, além de eu enviar uma mensagem, eu já automatizei a criação de uma tarefa. Então, se a gente voltar novamente lá na negociação, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a negócio do Carlos, a gente vai ter aqui uma proposta para o Carlos executar até o dia 8/11, 7 dias depois de quando eu disparei a automação, que foi hoje, que foi dia 1º do 11. O que que é interessante? Quero fazer a gestão à vista dessa atividade. A gente pode vir aqui na aba de atividades, a gente vai ter aqui uma proposta para o Carlos executar aqui. Foi criada hoje, tá vendo? A data de conclusão no dia 8/11, mas tem aqui a proposta de quando, ó, no dia primeiro, né? Então, a gente tem uma semana ali para concluir aquela atividade. Então, toda atividade que está atrelada ao G10, a aba de negócios, a aba de chamados, elas vão aparecer aqui na aba de atividades com o calendário já, para você, como eu falei, ter essa gestão à vista. Aí, finalizando, a gente tem outras automações que foram configuradas. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente enviar a proposta para o cliente, vai ser enviada lá uma outra notificação para aquele cliente? Então, vamos lá. Se eu passar o caso de proposta para envio de proposta, mais uma mensagem vai ser notificada para aquele cliente que ele foi enviado, tá? A proposta para ele. Então, a gente vai passar o caso para cá, tá? E mais uma vez aqui, ó, chego no meu WhatsApp aqui, ó. Olá, Carlos. A sua proposta personalizada está pronta e foi enviada no seu e-mail. Dê uma olhadinha, se precisar de mais informações ou ajustes, estou aqui para te ajudar. Então, é uma forma, novamente, pessoal, de criar esses contatos de forma automatizada. Então, todas as etapas vocês podem fazer, vocês podem personalizar com o nome, com o nome da empresa, tudo isso para facilitar e ter esse contato sem necessidade de seu time comercial ficar o tempo inteiro ali conversando com aquele cliente. Então, é uma das vantagens ali para o processo comercial.